dizer da nossa alegria e gratidão a Deus pela oportunidade que temos de vir a esta casa, a este santuário, para juntos podermos adorar a Deus. Quero cumprimentar o pastor Portela, Hélio Portela, que eu conheço melhor assim, viu, irmão? Eu conheço melhor, nós somos já bem familiarizados. Nós temos aí uma estrada andada bem longa, né? Bem longa, eu já completei, eu já estou com mais de 50, né, pastor? Um pouquinho. Então, nós já andamos muito, ele, pastor Hélio Portela, sua muito digna esposa, a irmã Esther, que está ali. Então, Deus abençoe uma família maravilhosa, a quem nós estimamos e consideramos. Quero cumprimentar também o pastor Simval, pastor presidente desta igreja, cumprimentar o pastor Marcelo, pastor Maurivan, pastor Lúcio. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar o pastor Gilvão, companheiro, amigo, e está sempre conosco, né? Deus abençoe a sua vida. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ler em Hebreus. Abra a palavra do Senhor no livro aos Hebreus. Vamos ler no capítulo de número 11, versículo 1. Vamos falar sobre fé. Vamos falar sobre fé. A fé, ela está ao alcance de todo aquele que crê. Amém, queridos? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou convicção das coisas que se não veem. Amém. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Nosso Deus eterno, Pai Santo, te louvamos por tua palavra. Continua falando ao coração do teu povo, como já tens falado. Continua também falando, Senhor, a cada vida nesta noite. Te pedimos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero louvar a Deus por estar vindo a IDEPS primeira vez. Eu só conhecia a IDEPS passando na porta, né? Eu passava na porta, achava bonita, essa igreja é bonita, né? Um dia eu ainda vou pregar aqui. E eu não sou tão pregador assim, mas de vez em quando me convidam, né, para me trazer uma palavra, e a gente está sempre indo por aí. E eu tive o privilégio de conhecer o pastor Simval. A primeira vez que eu o vi foi no velório do irmão Cícero Portela, pai do pastor Portela. E ali eu conheci o pastor Simval. Eu já tinha visto assim vídeo, fotos, mas pessoalmente eu ainda não o conhecia. E aí depois eu tive aqui uma vez também num evento. O pastor Portela me convidou e eu vim num evento não tem muito tempo, há poucos dias atrás. Um evento muito bom, uma palestra que estava tendo aqui na igreja sobre finanças, me parece que era isso. E eu tive aqui e eu aprendi muito naquele dia. Deus falou muito comigo, né? Eu aprendi muito e eu glorifico a Deus pela oportunidade que Deus me deu. E hoje nós estamos retornando. E estamos retornando, irmãos, para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero que você fique atento à palavra do Senhor, entendendo que Deus tem algo a falar ao nosso coração, para a nossa edificação. Quando o Senhor fala, Ele sempre fala objetivando edificar, consolar e exortar a sua igreja. Esse é o objetivo da palavra falada, da palavra pregada, da palavra proclamada. Aleluia. Mas vamos falar um pouco sobre fé, baseado neste texto bíblico. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção
das coisas que se não veem. Eu entendo, irmãos, que a fé, ela é a segurança da plena vitória em qualquer adversidade. Se nós tivermos fé, certamente nós iremos vencer, sejam quais forem, melhor dizendo, as dificuldades ou adversidades ou problemas que nós certamente enfrentamos. Aqui no texto nós temos a certeza e a convicção, que são palavras que exprimem uma grande característica da fé. Uma grande característica da fé, certeza e convicção. Então nós podemos entender que ela não convive, a fé não convive com o mesmo ambiente da dúvida, não convive com o mesmo ambiente da hesitação. Além disso, ela é totalmente alicerçada na esperança e não em fatos concretos. A fé sempre está baseada na esperança, certeza das coisas que se esperam, diz o texto bíblico, convicção dos fatos que se não veem. Aleluia! A fé verdadeira é totalmente fundamentada na confiança em Deus, na confiança na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Então, ela é totalmente baseada na palavra de Deus. Ela não tem base nas circunstâncias. A fé só faz sentido quando ela aponta para Deus, quando nós cremos em Deus, quando nós acreditamos em Deus, quando nós temos fé em Deus. Na Bíblia, nós vemos a fé sendo apontada como algo de muito poder na vida de uma pessoa. Jesus mostra que a presença da fé, mesmo que de forma pequena, ela faz muita diferença. Observe o que diz o texto bíblico. O Senhor Jesus vai dizer: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então observe, irmão, a questão da fé. A falta de fé, ela é uma desgraça na vida das pessoas. E além disso, ela desagrada a Deus. Jesus, certa vez, repreendeu seus discípulos por não terem fé, por não aplicarem a sua fé às circunstâncias que eles estavam vivendo. Jesus disse para ele: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Por esse motivo, meus irmãos, a fé é ordenada por Deus. Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Isto está em Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo número 6, ele vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé, não dá para agradar a Deus. Se nós queremos viver uma vida que agrade a Deus, nós precisamos ter fé. Então, observe que a fé, ela é algo importante, ela é um elemento fundamental na nossa vida de crença, na nossa vida de fé, na nossa vida com Deus. Se nós queremos alcançar uma vida de vitória, nós precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Até porque eu entendo que a fé, ela traz ao que crê a remissão dos pecados. Em Atos capítulo 10, versículo 43, está escrito: e destes dão testemunho todos os profetas, de que todo aquele que nele crê receberá o perdão, receberá a remissão
dos pecados pelo seu sangue. A Bíblia também vai mostrar que a fé proporciona àquele que crê descanso. Diz o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 3, porquanto somos nós os que temos crido, que entramos no descanso. Descanso é para aquele que crê. A fé proporciona-nos também a convicção, a certeza da vida eterna. Em João 3,36 diz, quem crer no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Bom, para que nós possamos entender melhor essa questão acerca da fé, nós vamos focar um pouquinho aqui em algumas designações acerca desta verdade. E vamos considerar que existe pelo menos 3 tipos de fé. 3 tipos de fé. A Bíblia mesmo vai fazer menção em vários lugares sobre essa questão da fé. Nós vamos entender que existe uma fé natural. Fé natural. A fé natural, ela leva a pessoa a acreditar em qualquer coisa examinada à luz da razão. A pessoa, por exemplo, acredita em um ser supremo, em um Deus eterno. Ele acredita também que as coisas poderão acontecer dentro de uma normalidade. Esse tipo de fé serve apenas para as relações terrenas entre os homens. A Bíblia vai dizer, em Tiago 2,19, diz assim, crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Jesus também afirmou, quando falava a Tomé, Tomé, porque me vistes, acreditastes? Bem-aventurados que não viram e creram. Os que não viram e creram. Então, esse tipo de fé, irmão, é uma fé natural. Mas a Bíblia também fala de um outro tipo de fé, fala da fé comum, ou fé salvadora. A fé comum ou fé salvadora, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então, através da pregação, através do estudo sistemático, vagaroso, cuidadoso da palavra de Deus, nós aumentamos, acrescentamos a nossa fé. A nossa fé. Para aumentarmos a fé não é simplesmente orar, mas é estudar, ler a palavra de Deus. Esta fé salvadora ou fé comum, ela também pode crescer, ela pode progredir, se ela for alimentada cuidadosamente, ela vai atingir os limites do sobrenatural. Aleluia. A Bíblia vai mostrar que mesmo mediante a oração no Espírito, esse tipo de fé vai tomar o caráter de fé santíssima, tornando-se a firmeza do crente, conforme Judas, lá no versículo de número 20. Ainda sobre a fé salvadora, irmãos, é importante nós entendermos o seguinte, a fé salvadora não é especificamente a fé que opera milagres. A fé salvadora, ela diz respeito à convicção do cristão, que aprendeu a confiar na bondade e na providência de Deus. Essa fé é a fé que fortalece o ânimo do crente diante das dificuldades, das tempestades, diante das lutas, das adversidades da vida, que nos ajuda a enfrentar com calma e segurança quaisquer que sejam as dificuldades que nós enfrentarmos. Esse tipo de fé, a fé salvadora, a fé comum, ela anima o servo de Deus a acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não consigo entender muito esse versículo, viu, irmão? Eu não consigo. Tem coisa que acontece na vida das pessoas que eu não consigo entender muito isso aqui. Mas eu tenho que usar a fé. E tenho que acreditar que todas as coisas, não importa o que esteja acontecendo,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes, por fé, nós temos que nos segurar nisso aqui. Temos que nos segurar nisso. Aleluia. A fé comum, a fé salvadora, ela ainda persuade o cristão a corresponder acerca da sua fé em Cristo, sendo fiel ao seu Senhor, comprovando assim a sua submissão a Deus, pela prática das boas obras, pela obediência a Deus, por uma vida de fidelidade ao Senhor, sendo leal, sendo digno, confiando em Deus. Fé salvadora, fé comum, aleluia, ela vem pela pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Eu sempre digo aos irmãos lá na nossa igreja, onde nós pastoreamos, eu sempre digo a eles: vocês querem aumentar a fé? Ah, pastor, nós queremos. Então comece a ler Bíblia, meu filho. Comece a ler Bíblia. Não é só oração. A oração é importante, é um ingrediente fundamental. Mas tem que ler a Bíblia. Tem que começar a ler a palavra todos os dias, devocionalmente. É preciso gostar de culto onde a palavra está sendo pregada. Nós precisamos voltar à pregação da palavra, irmão, de forma sistemática, vagarosa, para que as pessoas entendam o conteúdo bíblico, a exposição do texto sagrado e possam crescer na fé para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, a Bíblia não fala somente de fé natural, somente de fé comum ou fé salvadora. Nós temos também a fé como dom. A fé como dom. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, versículo 9, ele vai dizer: e a outro, falando dos dons espirituais, e a outro é dado pelo mesmo Espírito a fé. Aqui é fé como dom. Essa fé como dom aqui, irmão, ela é diferente da fé natural e é diferente da fé comum ou salvadora. Ela é diferente. Nem todos têm, mas todos podem alcançar. Por quê? Porque essa fé aqui, ela é a capacidade de confiar em Deus de modo sobrenatural. Ela é uma fé especial. Ela é diferente de qualquer tipo de fé. Ela é manifestada apenas em ocasiões especiais. Jesus, por exemplo, chamou os seus discípulos e disse a eles, conclamando-os a esse tipo de fé, a uma fé sem limites. Essa fé sem limite, irmão, ela é possível. Por quê? Porque ela é um recurso especial de Deus para a igreja, para o povo de Deus, para que nós possamos usá-la em qualquer situação para a glória do nome do Senhor. Aleluia! É um recurso especial de Deus para nós. Esse dom, ele é concedido aos crentes visando a consecução das obras, de obras extraordinárias, em tempos de crises, em tempos de desafios, em tempos de emergências. O Senhor nos chama a usar esta fé, a fé como dom. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Pastor, por que esta fé é tão importante? Esse tipo de fé aqui, irmão, não tem em todo lugar, hein? Existe uma escassez muito grande desse tipo de fé, porque o dom da fé, ele ultrapassa todos os limites da concepção humana. É uma fé vitoriosa sobre as artimanhas de Satanás, sobre o poder das doenças, sobre o poder das enfermidades, sobre o poder das lutas, dos problemas. Quem anda com esta fé aqui, irmão, anda por cima, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor e vencendo em toda e qualquer adversidade. Eu não estou dizendo com isto que nós não passamos por lutas. Ora, irmão, claro que passamos, mas quem tem fé, vence. Aleluia. Então ela é uma provisão divina que nos vem na hora oportuna
e nos leva à vitória plena na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai fazer menção, tanto no texto veterotestamentário quanto no texto neotestamentário, sobre esta fé. Ela vai fazer menção acerca desta fé na vida de Josué, por exemplo. Josué foi usado por Deus com uma fé extraordinária. Lá no capítulo 10, versículo 12, a Bíblia vai dizer que ele orou e o sol se deteve e a lua parou. Que milagre é esse, irmão? Um milagre fenomenal, algo extraordinário. Orar e o céu parar. Alguém disse, mas está errado, porque quem parou não foi o céu, quem parou foi a terra. Eu digo, não importa, ou se a terra parou, ou se o sol parou, não importa. Uma coisa eu sei, alguma coisa parou. Porque quem tem fé, irmão, dá uma ordem e as coisas acontecem. Você pode dizer glória a Deus por isto. Aleluia. A Bíblia vai dizer também, num outro exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 33 a 35, que Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu completamente o holocausto. É fé, irmão. Fé para descer fogo do céu e consumir o holocausto. É fé. Daniel, no capítulo 6, versículo 16 a 23, a Bíblia diz que ele foi lançado na cova dos leões. Irmãos, a gente lê a Bíblia nesse texto com tanta naturalidade. Mas imagine aí, irmão, uma pessoa sendo jogada numa cova cheia de leões, famintos, e bater lá dentro, e os bichinhos chegam lá e só chegar por perto e não fazer nada. Eu não quero me achar numa situação dessa, Deus me guarde. O negócio não é fácil não, irmão. Mas isto aconteceu por causa da fé de Daniel. Ele era um homem de fé. Ali aconteceu um milagre sobrenatural. Porque sequer leões famintos chegaram perto de Daniel. Mas é fé. A Bíblia vai também falar em Atos capítulo 12, versículo 6, que Pedro foi tirado da prisão de uma forma sobrenatural. A Bíblia vai também fazer menção de Paulo, no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, que ele foi salvo juntamente com todos os homens de um naufrágio terrível. Deus aparece para ele e diz assim, olha Paulo, fica tranquilo, porque tu vais falar de mim em Roma e nenhum dos homens que estão contigo vão morrer. Aí Paulo chega, reúne todo mundo, ninguém queria mais comer, fazer mais nada, e disse, olha, fique tranquilo, porque na noite passada, Deus me visitou e falou comigo que nenhum dos homens que estão aqui vão morrer. E eu estou certo disso, eu vou testemunhar lá em Roma, acerca de Jesus. Isto é fé, irmão. Fé sobrenatural. Agora é interessante observar, irmãos, uma coisa, olha, o dom da fé, ele opera em conjunto com os dons de cura e operação de maravilhas. Vai acrescentando aí a tua fé até o final desta mensagem, porque quando eu encerrar aqui, nós vamos orar. E se você tiver aprendido o que ouviu nesta noite, Jesus vai operar milagre na tua vida nesta noite. Então observe bem, este dom da fé, que é diferente da fé natural, é diferente da fé como salvadora, esse dom, ele age junto com a operação dos dons de curas, operação de maravilhas, realizando obras portentosas, maravilhosas em nosso meio. Ele pode fazer isto através da fé. Agora, é interessante nós observarmos que Mateus capítulo 8, versículo 26, que fala de uma fé pequena. Em outros textos da Bíblia, nós vemos que a fé, irmão, ela tem dimensões indefinidas. Ela tem dimensões indefinidas e tem caráter progressivo.
Caráter progressivo. Por exemplo, a Bíblia vai falar de pessoas que não tinham fé. O texto vai dizer sem fé. Sem fé. Não é o que diz Hebreus 11:6? Ora, sem fé, será que tem alguém que não tenha fé? A Bíblia está dizendo que sim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não dá para viver uma vida, irmão, sem fé. Não dá. Até mesmo porque nós fomos chamados para servir ao Senhor e agradá-lo. Aleluia. Mas a Bíblia também vai dizer em Mateus capítulo 17, versículo 20, que existe fé como um grão de mostarda. Mas a fé como um grão de mostarda, irmão, é uma fé que faz coisas grandes. Porque está escrito, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Observe que o Senhor está atrelando aqui a fé como um grão de mostarda a coisas impossíveis. Fé como um grão de mostarda a coisas impossíveis. Ele diz, e nada vos será impossível. Dê glória a Deus nesta noite. Nada será impossível. Mas também a Bíblia vai falar de pequena fé. Olha, sem fé, fé como um grão de mostarda, pequena fé. Observe em Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Parece que a pequena fé aqui do texto de Mateus 6,30, irmão, está relacionado à falta de confiança na palavra de Deus. A falta de fé na palavra de Deus. Então, quando uma pessoa tem uma fé pequena, tem uma fé desestruturada, desalicerçada, é porque ele não busca o crescimento desta fé através da palavra. Irmãos, escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Se você quer acrescentar a sua fé, se volte para a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, fé sem fé, fé como grão de mostarda, fé pequena. Mas aí o Senhor vai falar de fé, aliás, o apóstolo Paulo vai falar de fé crescente, fé que cresce. A fé que cresce, a fé salvadora e a fé comum, ela não é a fé, ela não tem nada a ver com o dom da fé, mas ela pode crescer e chegar no nível que ela pode operar milagres. Ela pode crescer. Paulo escreve aos Tessalonicenses, caros irmãos, sentimos-nos do dever de continuamente render graça a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito. A fé daqueles crentes tessalonicenses cresceu tanto, pastor, que Paulo começou a observar e dizer, olha, eu estou tranquilo, eu estou feliz, porque a fé de vocês não é mais aquela fé quando vocês começaram. Não é mais aquela fé do princípio. A fé de vocês cresceu muito. E o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Então observe, irmão, que a fé cresce. A fé, ela cresce. Ela tem meios de crescer. Primeiro, ouvindo a palavra de Deus. George Miller foi um homem exemplar em sua fé com Deus. E ele dizia o seguinte, que se nós quisermos crescer a nossa fé, nós temos que fazer algumas coisas. Ele dizia, a primeira coisa que precisamos fazer é ler a Bíblia e meditar nela. Segunda coisa que nós precisamos fazer para crescer a nossa fé é procurar manter um coração íntegro e uma boa consciência.
E o terceiro ponto é não evitar as coisas que provam a nossa fé, porque por ela ou por elas nós seremos fortalecidos. Às vezes a fé, a prova vem, a dificuldade vem, a gente não quer. Não, irmão, lute com fé com isso. Dentro da pedagogia de Deus, as lutas e adversidades servem para fortalecer a nossa fé. Aleluia. Então, podemos crescer na fé, ouvindo a palavra de Deus, pela oração do Espírito Santo, pela obediência, submissão e prontidão ao Senhor. Isso vai gerar em nós o quê? Crescimento. Crescimento. Amém, meus irmãos? Aí a Bíblia vai falar também de grande fé. Fé, sem fé, pequena fé, ou fé como um grão de mostarda, pequena fé, fé crescente, fé grande. Fé grande. E a Bíblia vai falar lá em Mateus capítulo 15, versículo 21, sobre uma mulher que veio a Jesus. Observe os passos daquela mulher. Primeiro, como é que eu posso dizer que ela tinha fé? Porque ela veio a Jesus. Segundo, porque ela adorou a Jesus. Terceiro, porque ela orou a Jesus. Quarto, porque ela foi uma mulher perseverante. E quinto, porque ela revelou humildade. Então Jesus disse assim: ó mulher, grande é a tua. Então observe que a fé está crescendo, tá? Verdade? Sem fé, fé como um grão de mostarda, pequena fé, fé crescente. E aí nós temos aqui um texto em Lucas 7:9 que diz assim: digo-vos que nem ainda em Israel encontrei tanta fé. Isso aqui é fé sem dimensões definidas. A fé era tão grande que Jesus não deu para definir ela. Então olha só aonde a fé pode chegar, irmão. Esse centurião era um homem com tanta fé, que Jesus disse: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Essa fé aqui, irmão, é a fé que honra a Cristo. É a fé que consiste em confiar no poder de Deus e no poder da sua palavra. Tenha fé em Deus. Eu vou concluir a minha palavra nesta noite fazendo um desafio a você. Fazendo um desafio a você. Eu quero orar por você, mas eu quero que você saia do seu lugar e venha exercitar a sua fé. Fique de pé, por favor. Eu quero que você venha exercitar a sua fé. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você está querendo que Deus faça na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei. Mas se você quer exercitar a sua fé, eu quero que você, por favor, saia do seu lugar e venha aqui receber a oração. Aleluia. Aleluia. Pastor, estou precisando de um milagre de cura. Se tiveres fé, meu irmão, o milagre vai acontecer nesta noite. Pastor, estou precisando de uma porta aberta. Se você tiver fé e você acreditar, aleluia, esta porta vai se abrir hoje. Pastor, estou precisando de um milagre na minha casa. É o meu casamento que está mal. É o meu relacionamento com a minha família, com os meus filhos que vai mal. Se você tiver fé nesta noite, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Fé.
Aleluia. Fé. Oh, aleluia. A certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. O que você está esperando? Eu estou esperando o milagre de Deus. Então a fé, a tua fé, é segundo a tua fé. É segundo a tua fé. O milagre vai acontecer. É segundo a tua fé. É segundo a tua fé. Aleluia! O milagre de Deus vai acontecer nesta noite. Jesus disse: tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. Fecha os teus olhos, tenha fé em Deus. Comece a orar, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. O milagre de Deus está chegando na tua casa. O milagre de Deus está chegando na tua vida. O milagre de Deus está chegando no teu lar. O milagre de Deus está chegando para curar nesta noite, para repreender o mal, para operar maravilhas na tua vida. Aleluia. Creia. Coisas impossíveis vão acontecer na tua vida. Coisas impossíveis vão acontecer no teu lar. Coisas impossíveis vão acontecer na tua caminhada de hoje para frente. Daqui para frente a coisa será diferente. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Quando amanhecer o dia, olhe para o céu e diga: Senhor, eu creio. O milagre está chegando. A tua glória está chegando. A tua graça está sobre a minha vida. Aleluia. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós ministramos a Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção das coisas que se não veem. Meu Deus, nós depositamos em Ti a nossa esperança com fé. Nós acreditamos que Tu poderás fazer um milagre nesta noite, um milagre na casa deste irmão, desta irmã, um milagre na família deste irmão e desta irmã, daquele que está enfermo, daquele que está doente, daquele que está padecendo dificuldade, daquele que está angustiado, aflito. Meu Deus, tem misericórdia. Visita ele agora, visita ela agora. Com a tua mão estendida, toca. Com a tua mão estendida, toca. Toca de maneira poderosa, toca de maneira maravilhosa. Opera milagrosamente. Senhor, que tu venhas a dizer acerca destes irmãos, como disseste acerca daquele homem: nem mesmo em Israel tenho visto tanta fé. Em nome de Jesus, receba o seu milagre agora. Receba o milagre da sua família agora. Receba portas abertas agora. Receba a cura da tua enfermidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o milagre agora. Sinta o toque de Jesus no teu corpo, na tua vida agora. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus, receba agora o teu milagre, a tua graça. Receba agora a vitória no poder do nome de Jesus. Nesta noite, no culto da vitória, receba a tua vitória na autoridade do nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu. Comece a agradecer, a glorificar a Deus pelo milagre na sua vida, na sua casa, pela cura, pelas portas abertas. Receba agora em nome de Jesus. O Senhor está te abençoando, o Senhor está te prosperando, o Senhor está te ajudando, o Senhor é contigo, o Senhor vai na tua frente, o Senhor vai na tua frente.